Olá, vamos continuar então a nossa aula de hoje. Abram lá na apostila de História, página 4, ok? Nós iremos fazer da página 4 a 6 e depois também o caderno de atividades, tá? Então já deixem aí do ladinho. Então vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês. Antes de abrir na página 4, pessoal, abram na página 3. A professora vai dar uma lidinha aí com vocês, para vocês terem uma noção do nosso conteúdo de história, que nós iremos falar sobre o quê. Então, nós começaremos aí pelos caminhos do café, né? Neste capítulo, você vai estudar a produção de café no Brasil, a importância dela para a economia do país e também conhecer a mão de obra que trabalhava nesse tipo de produção. Dessa forma, poderá conhecer as respostas para algumas questões. Qual era a origem desses trabalhadores, né? Como que chegaram ao Brasil, por que vieram, como eles viviam e, por fim, de que forma a produção de café está relacionada ao crescimento das cidades. Então, vamos lá. Aí nós temos aí na imagem, né, o pessoal colhendo café, aí é uma plantação imensa de café, né? E uma atividade bem legal aí, pessoal. Eu quero que vocês caprichem, hein? Eu quero que vocês pintem de preferência bem forte para ficar bem bonito, porque daí vai ficar como se fosse um mosaico, certo? Vocês vão pintar aí de acordo com a legenda. Então, aonde tiver o número 1 é o azul claro. Aonde estiver o 2 é azul, perdão, 1 azul escuro, o 2 azul claro, o 3 o verde escuro, o 4 vermelho, 5 marrom e o 6 verde claro, tá? Então, nós vamos ter aí o azul claro e azul escuro, o verde claro e escuro, marrom e vermelho. Então, vocês vão pintar de acordo com os números aí. E aí, vocês vão ver a imagem que se formou, né? Já dá para perceber aí, né, que mostra a imagem aí de um ramo, né, de café e o grão do café junto, certo? Mas eu quero que vocês caprichem, combinado? Então vamos lá. Página 5. Já peguem um marca-texto que a professora vai lendo e já vai falando o que vocês vão marcar. Ah, professora, mas por que a gente precisa marcar? A professora pede para marcar para facilitar na hora de vocês fazerem as suas atividades avaliativas, tá? Então, significa que vai ser mais fácil de localizar respostas, tá bom? Então, vamos lá. O café e a modernização dos meios de transporte. Podem grifar aí o título, tá bom? Atualmente, o café é uma das bebidas mais consumidas no mundo. O café é originário da Etiópia, mas no passado também era cultivado em vários outros lugares. O interesse dos etíopes e de povos vizinhos por essa planta cresceu tanto que o seu consumo foi incorporado por diversas culturas. Então, vocês vão grifar o início, essa parte aqui, ó. Até aqui. Ok? Até outros lugares. Então, vai ficar aí. Atualmente, o café é uma das bebidas mais consumidas no mundo. Ele é originário da Etiópia. Então, da onde que veio o café? Da Etiópia. Mas no passado também era cultivado em vários outros lugares. Então, podem grifar. Isso daí que a professora marcou, tá? Segundo parágrafo. Você sabe como as primeiras sementes de café chegaram ao Brasil? Em 1727, Francisco de Melo Palheta trouxe as primeiras mudas da Guiana Francesa e as plantou no Pará. Aos poucos, o cultivo e a produção de café se expandiram para outros estados, sendo Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo os principais produtores. Então, vocês também vão grifar aqui, ó. Agora, vocês vão grifar aqui, ó. Até Pará. Até aqui, ó. Pará, tá? Então, vocês vão grifar. Você sabe como as primeiras sementes de café chegaram ao Brasil? Em 1727, Francisco de Melo Palheta trouxe as primeiras mudas da Guiana Francesa e as plantou no Pará. Então, o primeiro estado aqui, aonde chegou essas mudas de café, foi o Pará, lá da região norte, né?
E, aos poucos, foi se expandindo, foi indo para os outros estados. E aonde se tornou os principais produtores, os estados que se tornaram os mais foi na produção de café foi o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, que são os estados que formam a nossa região sudeste. Olha só, então veio para a região norte as primeiras mudas, mas como se desenvolveu bem, né, se expandiu para outros estados, se tornou importante a sua produção. Os maiores produtores se tornaram na região sudeste, que são os estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, podem grifar aí até Pará, tá? Da onde que vem, então, a origem do café, da onde que vem. Então, a origem é da Etiópia, né? E foi trazida para o Pará, aí nessa data, pelo Francisco de Melo Palheta, as primeiras mudas. E aqui nós temos, então, aqui, ó, os maiores produtores de café. Então, veio primeiro aqui, então ele trouxe as primeiras mudas aqui no Pará, e depois se expandiu, quer dizer, foram indo para outros estados, e os maiores produtores de café se tornou aqui na região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. E aí vocês podem grifar aqui dentro também desse quadrinho. Então, aqui está falando, os estados brasileiros que mais se destacaram na produção de café foram São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Ok? Continuando a leitura. Assim como aconteceu com a produção de açúcar, a criação de gado e a mineração, a produção de café foi muito importante para o desenvolvimento do Brasil, como conhecemos na atualidade. Então, vocês podem grifar também, assim como aconteceu com a produção do açúcar, a criação de gado e a mineração, a produção de café foi muito importante para o desenvolvimento do Brasil. Podem grifar até aí Brasil, tá? Então, também foi muito importante aí para o nosso desenvolvimento do nosso país. O cultivo de cana-de-açúcar, a produção de açúcar e a descoberta do ouro e o transporte de determinados produtos, como couro, leite, queijo e carne, por exemplo, transformaram os espaços rurais do Brasil. Em locais distantes do litoral, por causa da circulação de pessoas e de produtos, foram surgindo vilas e cidades. Então, aí nós estamos vendo aí o surgimento das vilas e cidades. Próxima página, página 6. Muitas vilas e cidades foram fundadas e se desenvolveram por causa da produção de café. A cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, é um exemplo disso. Então, podem grifar aí. Então, que muitas vilas e cidades surgiram por causa da produção de café. E uma das cidades, como exemplo, é a cidade de Ribeirão Preto. Tá? Então, podem grifar. Em suas propriedades rurais, os cafeicultores se dedicavam à produção de café, usando como mão de obra trabalhadores que moravam próximo às plantações, formando comunidades. Podem grifar aí também. Então, os cafeicultores, aí os donos das fazendas, os que cultivavam as plantações de café, eles se dedicavam, então, à produção de café e usavam como mão de obra os trabalhadores que moravam perto, próximo às suas plantações. E aí formou-se, então, as comunidades. Então, vocês podem grifar. Desde aqui o início em suas propriedades até aqui, comunidades. Ok? Para essas pessoas, o café era muito importante, pois, por causa desse tipo de produção, puderam construir diversos edifícios, como moradias e igrejas, além de estradas. Dessa forma, com o gradativo crescimento da produção, essas comunidades se transformaram em cidades. Então, vocês podem grifar aqui, ó. Dessa forma, com o gradativo crescimento da produção, essas comunidades se transformaram em cidades. E aqui vocês têm aí a plantação, toda uma plantação de café, uma fazenda de café. É uma fazenda no interior de São Paulo, com extenso cultivo de café na década de 1940. E aqui nós vamos resolver, ó. Leia esta obra denominada Cafezal, de Valquíria Elgueta, numere os quadrinhos conforme o que está indicado na legenda. Então tá lá, nós vamos colocar 1 para plantação de café, 2 para construções, 3 para caminho e estrada, 4 trabalhadores e 5 meios de transporte. Então, o 1 é aqui, pessoal, ó, nesse quadrinho, coloca número 1, tá? Então, plantação de café.
Pode colocar número 1. O número 2, que são as construções, aqui em cima. Número 2, tá? O número 3, tá lá, caminhos e estradas. Então, eu vou aqui. Caminhos e estradas. 3. O número 4 são os trabalhadores, que estão aqui. Os nossos trabalhadores. Então, 1, 2, 3. E o número 5, aqui está falando meios de transporte. Então, aqui é os meios de transporte, tá? Os trabalhadores, na verdade, aqui, tá, pessoal? Número 4. A professora acabou esquecendo de falar. Então, vai ficar número 1, aqui a plantação, o cafezal de café, né? O número 2, eu disse que são as construções aqui, os vilarejos aí, as vilas. Número 3 é o caminho e as estradas aqui. 4, os trabalhadores. E 5, os meios de transporte. Ok? Então, vai ficar assim. E agora, nós vamos para o nosso caderno de atividades, tá? Então, em história, na apostila vai ser só essas páginas, tá? Mais tranquilo, né, história. Vocês vão abrir para mim na página 71 do caderno de atividades. Então, vamos lá. Tá lá, os caminhos do café. A professora vai registrar aqui na apostila. Livro de atividades, página 71. Indique com lápis de cor os estados que se destacaram na produção cafeeira do Brasil. Nós acabamos de falar que as mudas vieram para o Pará, mas foi somente 4 estados que se destacaram na produção de café, que foram justamente os estados que formam a região sudeste. Então, vamos lá? Então, vocês vão pegar um lápis, podem pegar aí qualquer cor de lápis, menos azul, né? Pode pegar vermelho, laranja, amarelo. Peguem aí, vocês vão pintar no mapa. Achem aí o estado de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e o Rio de Janeiro. E vocês vão pintar esses 4 estados, tá? Que se destacaram aí como maiores produtores de café. Letra B. Marque X na alternativa que completa esta frase. A região produtora de café que ficou conhecida como Vale Europeu, Serra da Canastra ou Vale do Paraíba? Como Vale do Paraíba, tá? Vocês vão assinalar aí. Depois da página 71, vocês vão para 73. Lá na 73, nós temos aí um texto que tem que ser completado. E a palavra que nós completarmos, vocês têm que achar também lá no caça-palavras. Então, vamos lá. As palavras que vocês têm que achar no caça-palavras é a seguinte: café, África, Brasil e escravizados. Então, são 4 palavrinhas. E essas 4 palavrinhas nós vamos encaixar no texto aqui em cima. Então, tá lá. Inicialmente, o café brasileiro era cultivado por africanos escravizados. Essas pessoas eram trazidas da África. Africanos de diversas etnias eram transportados em navios em péssimas condições até chegarem ao Brasil e depois eram enviados para as fazendas cafeeiras. Então, são essas palavrinhas aí que vocês vão achar no caça-palavras, vão pintar ou podem passar o marca-texto e vão completar no texto acima, ok? E tá lá o exercício 4. Vamos responder o 4, só que ele vai lá para a página 74. Nós vamos responder só esse exercício 4, tá? A respeito do trabalho realizado pelos africanos escravizados e da produção de café no Brasil, leia esta imagem. Então, nós temos aqui pessoas escravizadas socando grãos de café em um pilão de madeira. Aí vão lá na página 74, só para responder a letra A, só, tá bom? Numa próxima aula, nós vamos estar retornando neste exercício. Após ler a imagem na página anterior, responda as questões. Quem são os trabalhadores representados na imagem? Então, os africanos escravizados. Então, façam um X aí, africanos escravizados. Ok? E aí, vocês vão para a página 75. Nós temos aí, ó, em muitas propriedades rurais brasileiras, passou-se a cultivar esse produto, tá?
que foi um dos responsáveis pelo crescimento da economia do Brasil. A respeito desse produto agrícola, leia a imagem e sua legenda. Então, tá lá, café do Brasil, e tá lá, em 1876, nos Estados Unidos, uma feira foi organizada para expor invenções e curiosidades de várias partes do mundo. Pavilhão do Brasil na Exposição Internacional da Filadélfia, 1876. Então, nós temos aí uma fotografia, 26 por 21, Biblioteca do Arquivo Nacional, Rio de Janeiro. Que produto brasileiro foi apresentado em um dos pavilhões da Exposição Internacional da Filadélfia? Foi apresentado o quê? O café produzido no Brasil. Então, pode responder aí. Foi apresentado o café produzido no Brasil. Letra B. O que esse produto representava? Ele representava as construções brasileiras ou ele representava um importante produto exportado para outros locais do mundo? Isso, um importante produto, tá? Exportado para outros locais do mundo, certo? Então, essa foi a nossa atividade de história. Para finalizar, pessoal, vocês vão estar aí recebendo o caderno de vocês novamente, né? Com as tarefinhas que a professora escreveu, as nossas tarefas manuscritas aí nos cadernos. E hoje nós teremos caligrafia e espanhol. Na atividade de espanhol, tá escrito assim, ó. Traduzca los meses. E a professora colocou alguns meses em português. Então, vocês vão traduzir para o espanhol. Então, tá lá, fevereiro, maio, julho, outubro, dezembro, março e junho. Aí, vocês vão traduzir para o espanhol. Aí, vão traduzir fevereiro, fevereiro, maio, maio, mas tem o Y aí no meio. Outubro, outubro, dezembro, diciembre, março, março, mas escrito com Z, né? E junho, junho, que se escreve junio. E o julho é julio, que se escreve, mas a gente pronuncia julho, ok? E aí, na caligrafia, vocês vão pesquisar uma mensagem de boas-vindas. Vocês vão pesquisar uma mensagem de boas-vindas e vão escrever no caderno de caligrafia, ok? Quem quiser ilustrar, pode ilustrar também para ficar aí bem bonito. Combinado, pessoal? Então, por hoje foi isso, né, pessoal? Não vou falar só, porque a gente teve uma aula bem extensa aí de matemática. Então, beijos para vocês e até amanhã na nossa próxima aula.